quero tocar em Endrick dentro de campo. O que vocês acham? Se ele chega para ser reserva, titular, quanto tempo e com quem ele briga pela posição de ser titular? Se pode interferir, por exemplo, em Copa do Mundo, ele passando 2 anos, talvez menos protagonista em minutos no Real Madrid, por uma posição que ele está brigando na seleção brasileira. Tati, a sua primeira vista, você acha que o Real Madrid, assim, são quase 70 jogos na temporada, todo mundo vai jogar. Vai. Mas o Real Madrid ideal volta a jogar com 3 atacantes, joga com 2 atacantes, Endrick disputa a posição só no centro do ataque, ou você acha que ele pode jogar em outras posições também? Cara, é complicada essa resposta, é a pergunta do milhão, saber como é que o Real Madrid vai jogar na próxima temporada. Eu acho que o Ancelotti está avaliando diferentes formas para diferentes jogos, até ele encontrar uma forma que encaixe, como aconteceu na temporada passada. Eu acho que o Ancelotti vai tentar entender o que o Endrick pode entregar ao Real Madrid. Ele fez isso com o Bellingham na temporada passada. O Bellingham não era um meio-campista que entrava na área em todas as jogadas. E o Ancelotti entendeu que ele podia entregar isso ao Real Madrid. Então, eu acho que esse contato do Ancelotti com o Endrick no dia a dia vai fazer o Ancelotti entender o que esse Endrick, da primeira temporada dele no Real Madrid, pode entregar ao clube. Eu acho que, inicialmente, talvez ele para mim, do elenco do Real Madrid, atualmente, ele é o 9, né? Porque o Mbappé não é o 9. O Vinícius não é o 9, o Rodrigo não é o 9, mas todos eles podem jogar de 9. O centroavante mais centroavante que o Real Madrid passa a ter a partir de hoje é o Endrick, que era o Rossello na temporada passada. Então, eu imagino que nos jogos em que o Rossello teve minutos na temporada passada, esses minutos serão do Endrick nessa temporada. O cara que entra para mudar o jogo quando precisa um atacante de área. A partir daí, é o Ancelotti ter contato com o Endrick no dia a dia para ver se o Endrick pode fazer outras coisas e pode ajudar o Real Madrid em outros momentos. Mas o que a gente viu do Endrick até aqui e o que a gente entende que o Real Madrid vai fazer na temporada, eu acho que ele começa em busca de minutos e que ele pode ser esse cara para entrar em jogos que o Real Madrid precisa de um atacante de área. Acho que de momento é isso. A partir daí tem que ver. Otávio, eu peguei aqui para ver, temporada passada, o Rossello, cadê ele? Que eu perdi o Rossello? Onde estarás tu, ó atacante cunhado de Carvajal? Tá aqui, Rossello. Tem nacionalidade alemã, inclusive. Acabei de ser impactado por isso. Nasceu em Stuttgart. Nasceu em Stuttgart. Ele jogou 2.097 minutos na temporada passada. Foi titular em 17 partidas e jogou 49. Eu tenho a sensação de que se o Endrick no primeiro ano dele joga isso, tá lindo. O Rossello foi o 14º jogador mais utilizado, 13º de linha, um era o Lunin. Se o Endrick joga 2.000 minutos, começa jogando 17 jogos e participa de quase 50, com um ataque que tem Mbappé, Vinícius, Rodrigo, e ainda tem por aí o Brahim Dias, que já está há mais tempo do que ele, pelo menos parece na fila na frente, embora não seja a mesma posição. Por uma primeira temporada, não me parece que um papel de Rossello estaria mal para ele. O que você acha? Eu concordo com a Tati que ele vai ocupar o lugar do Rossello. O ponto é que não tinha a vaga do Mbappé. Então, assim, acho que ele vai ter que rotacionar mais, porque não tinha esse Mbappé. O Mbappé não está preenchendo a vaga do Rossello, né? Ele está sendo a vaga do Mbappé, que não tinha vaga, era dele, estava esperando por ele. Então, acredito que, por conta disso, você tendo que encaixar Rodrigo, tendo que encaixar Vini, por mais que tenha perdido o Toni Kroos, eu acredito que, assim, ele vai ter menos espaço, não do que o Rossello, porque ele é muito mais jogador do que o Rossello, só que eu acho que por ter mais gente para gerir um Bellingham mais ofensivo, eu não imagino, obviamente, ele titular logo no primeiro momento. Também acho, assim como a Tati, que o Ancelotti vai tentar... Ele vai iniciar no esquema da temporada passada e vai, aos poucos, tentar encaixar. Mas eu não imagino ele jogando, assim, tantos jogos como titular como o Rossello, por esse fator Mbappé. Eu acho que ele vai ter, talvez, tantos minutos quanto, mas não como titular. Pelo menos numa primeira temporada. Você tá por aí também, Tati? Você acha que... eu falei do Rossello pela questão da posição, tá? Mas são jogadores completamente diferentes. Sim, é isso. Um cara experiente, final de carreira já, e um menino que tá chegando e tem muita coisa para fazer ainda. Para a gente ter um paralelo, eu fui olhar o Vinícius na primeira temporada dele,
Jogou 30 jogos, se eu não me engano, pelo Real Madrid, e foi titular em alguns, porque o Hazard, na época, lesionou. Na verdade, o Hazard chegou na anterior. O Vini chega na temporada que o Cristiano sai e o Real Madrid não tem um ponta esquerda, porque o Hazard só chega na temporada seguinte. Então, o Vini jogou bastante na primeira temporada dele, até ele ter aquela lesão grave na Champions, mesmo estando inscrito com o Castilha. O Vinícius chegou inscrito com o Castilha. Foram mais ou menos uns 30 jogos. O Rodrigo, que já chega numa situação diferente, porque o Hazard acabava de chegar e aí já tinha mais briga por jogar em posição de pontas. O Rodrigo, se eu não me engano, joga 26 na primeira temporada, e mais alguns no Castilha, porque ele também chega inscrito no Castilha. Eu calculo que o Endrick vai ter mais ou menos isso aí, na primeira temporada, que a ideia do Real Madrid é passar todo o processo de adaptação, que por mais que seja um grandíssimo jogador, existe forma de treinar, forma de se alimentar, viagem, idioma, são muitas coisas que é um processo de adaptação que qualquer pessoa passa quando muda de país. O Endrick mesmo falou, cara, aqui é muito quente, muito frio, tem que se adaptar à questão climática também, o corpo tem que entender como viver nesses quase 40 graus que a gente está aqui hoje. Então, são muitas formas de adaptação, mas eu imagino que ele vai ter essa carga de jogos parecida com a que o Vinícius e o Rodrigo tiveram no seu início. Por exemplo, o Arda Güler, como ele se lesionou também, é um jogador que chega com 18 no Real Madrid, ele jogou muito menos, ele teve 12 jogos. O Fede Valverde, na primeira temporada dele no Real Madrid, que também chega com 18 anos, ele joga mais no Castilha que no time principal. Então, para cada jogador, o momento é diferente. O Endrick chega em outro momento, ele chega inscrito no time principal, com numeração de time principal, sendo o único centroavante do elenco, então ele vai jogar. É óbvio que na primeira temporada ele não vai ter os números que ele pode vir a ter na segunda, mas eu acho que o Ancelotti vai ter que usar todo o elenco do Real Madrid, porque são muitos jogos na temporada. Espero que não tenham as lesões que tivemos na temporada passada, porque foram muito, muito complicadas, mas mesmo assim o Ancelotti conseguiu dar a volta em tudo isso. E ele vai encontrar o Endrick, que a gente já sabe que existe, e eu acho que um Endrick ainda podendo fazer outras coisas. Você descarta que ele jogue pelo Castilha? Eu descarto, até porque ele não está inscrito no Castilha, né? Os jogadores que chegam inscritos no Castilha, eles têm que ter numeração abaixo da camisa 25. O Endrick já chega com a 16, ele já está inscrito no time principal, então não tem passagem pelo Castilha para o Endrick. Não pode quando é assim, Tati? Que eu saiba, não, porque já passa a ter a ficha, a inscrição no time principal. Eu acho que quem está no time principal, subir pode, descer eu acho que não. Porque aqui se falou do Vitor Roque jogar pelo B. Eu acho que passado. Pode treinar, mas jogar, não sei. Tenho a minha... Agora eu tô com essa dúvida do ponto de vista de regulamento, né? Porque aqui eu lembro que falou-se sobre isso, e eu conversei com pessoas do Vitor Roque que falou, cara, eu te diria que ele não topa. Mas assim, a pessoa considerou que poderia jogar, sabe? Porque o Vitor Roque não estava jogando. Eu falei assim, por que ele não joga no B? Não. O Endrick não passa por aí, a ideia. Imagino que por plano não, mas sei lá, necessidade, fica 3, 4 jogos sem jogar e vai jogar no domingo. Então, no domingo anterior, cara, faz um jogo ali no B para ganhar um pouco de ritmo e tal, e depois jogar contra o Raio Vallecano e tal, para ter um pouco mais de provavelmente também não vai ter uma situação como a do Casemiro, né? Que foi emprestado, assim, chegou e foi emprestado porque eles querem... Então, eles precisam de um atacante, né? O Casemiro e chegou o a jogar um José, pouco. quando chegaram pro B. Eles chegaram pro Castilha, também. Aí subiram para ajudar e tal, aí saíram depois para o Fede Valverde, né? Ele chega, joga alguma coisa, joga no Castilha, vai pro Deportivo e depois volta pro Real Madrid principal para ser o Fede Valverde. Então, acho que é isso que a Tati falou. Se ele tiver inscrição de B, ele pode jogar no A, mas eu acho que se tiver inscrição de A, não pode jogar no B. Eu não sei como funciona.